Fala galera, vamos dar continuidade aí à nossa terceira parte da aula de correção da prova do Enseja de 2017, Ensino Fundamental, PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Lembrando que esta é uma série onde eu corrijo as provas anteriores do Enseja, as provas de 2017, que são elas: Ensino Fundamental PPL, Ensino Médio e Ensino Médio PPL. São questões diferentes. E eu coloco sempre as aulas dos conteúdos que eu utilizo. Vamos à questão de número 51. A Companhia de Água de uma cidade, ao fazer um levantamento sobre desperdício de água proveniente de vazamentos em suas tubulações, verificou que o bairro W desperdiça 4 litros de água por segundo, o bairro X desperdiça 12.000 litros de água por hora, e o bairro Y desperdiça 13 metros cúbicos de água por hora, e o bairro Z desperdiça 300 metros cúbicos de água por dia. Vamos entender algumas coisas de conversão de medida. Uma hora tem 60 minutos. É muito importante saber. Temos também que um dia tem 24 horas. Muito bem. Também que um minuto tem 60 segundos. É o que eu sempre falo. Tudo que você usar é o que você usa no seu cotidiano. Por isso que tem saídas muito mais simples do que com fórmulas absurdas. Entenda aqui também que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros de água, no caso aqui em questão. Lembra da sua caixa d'água, que tem as dimensões de aproximadamente 1 metro por 1 metro. Ela é geralmente uma caixa d'água de 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Assim você associa e não erra. Então, vamos analisar o bairro W. Ele desperdiça 4 litros por segundo. Então, olha o que eu vou fazer. Se você desperdiça 4 litros para cada 1 segundo, quantos litros a cada... Vou botar W para ficar mais fácil de entender. Quantos litros a cada 60 segundos? Por quê? Porque eu estou passando para minuto. Ou seja, é algo que a gente poderia fazer direto. Era só pegar o 4 e multiplicar por 60. 240 litros por minuto. Muito bom. Vamos analisar aqui o X. O X gasta 12.000 litros por 1 hora, ou seja, 60 minutos. Muito bem. Então, ele vai gastar X em 1 minuto. Algo que poderíamos fazer também direto, que seria o quê? Preste atenção. 60x igual a 12.000. Era só dividirmos 12.000 por 60. Dividindo 12.000 por 60, nós teríamos quanto que ele gasta por minuto. 200 litros por minuto. Muito bem. Essa foi a medida de X, né? Vamos ver agora o Y. Aqui no Y nós teremos então que 13 metros cúbicos por hora. 13 metros cúbicos por hora. Metro cúbico é 1.000 litros, então você tem 13.000 litros por hora. Isso me faz ver uma coisa. Eu posso passar tudo isso aqui para a hora, multiplicando por 60. Se ele gasta 200 litros para cada minuto, multiplicando por 60, vamos ter o quê? 12.000 litros por hora. E aqui, multiplicando por 60, 14.400 litros por hora. Beleza, então o Y já está praticamente pronto, né? E o bairro Z desperdiça 300 metros cúbicos por dia. Vamos entender o Z. 300 metros cúbicos, que é igual a 300.000 litros por dia. Ou seja, se eu pegar 300.000 litros e dividir por 24, que são 24 horas em um dia, nós vamos ter o consumo ali em horas. Para dividir por 24, nós podemos pegar o 30, dividir direto por 6 aqui, ó, que dá 5, e o 4 direto por 6, que dá 4. Ou seja, nós teremos então 50.000 dividido por 4. 500 dividido por 4 é metade da metade, ou seja, metade do 500, 250.
metade de 250, 125,00, ou seja, 12.500 litros por hora. Então a pergunta é: após o levantamento, o administrador responsável pelo setor de reparos das tubulações determinou que os preços deveriam se iniciar pelo bairro que apresentou o maior desperdício. Nessas condições, quem gastou mais foi o bairro W, que ele gastou 14.400 litros por hora. Letra A. Vamos à próxima questão. 52. Uma menina precisa dividir de forma equânime para 8 amigos uma quantidade de doces igualmente contida em 2 potes, também iguais. Qual é a fração correspondente à parte de um pote que será dada a cada um desses 8 amigos? Bom, vamos entender que ela tem 2 potes e ela quer dividir a quantidade para 8 amigos. Então, se ela tivesse aqui, vamos supor, A doces, e nesse aqui A doces, ela quer dividir todos esses para 8 amigos, uma quantidade de doces igualmente contida em 2 potes também iguais. Ou seja, ela quer dividir o que ela tem para 8 amigos. Ou seja, simplificando por 2, dá a quarta parte de A. Com isso, qual a fração correspondente à parte de apenas um pote que será dada a cada um desses 8 amigos? Então, é a quarta parte de um único pote, ou seja, 1/4. Letra B de bola. Vamos à próxima questão. Em um concurso público para os cargos de bibliotecário, recepcionista e secretário, a distribuição dos candidatos na sala será feita da seguinte forma. Primeiro serão alocados os 10 candidatos ao cargo de bibliotecário, iniciando pela fila A e avançando nas cadeiras da esquerda para a direita. Terminada a alocação dos candidatos a bibliotecário, seguirá a alocação de 16 candidatos a recepcionista e depois dos 10 candidatos a secretário, sempre da esquerda para a direita e a partir da última cadeira ocupada. Sabe-se que em cada fila as cadeiras estão numeradas de 1 a 9. Conforme a figura. Como o terceiro candidato a secretário declarou escrever com a mão esquerda, a equipe organizadora precisará trocar a cadeira original por uma cadeira adaptada para canhotos. A cadeira a ser trocada pela comissão organizadora ocupa a posição D. Então vamos entender da seguinte maneira. Pode pegar e fazer isso na sua prova. Eu vou colocar 10 candidatos ao cargo de bibliotecário, iniciando pela fila A e avançando da esquerda para a direita, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre da esquerda para a direita. E, em seguida, a alocação do bibliotecário terminada, seguirá a alocação dos 16 candidatos a recepcionista. Vamos dar uma acelerada. 16 candidatos a recepcionista. Né? E, em seguida, 10 candidatos a secretário. Secretário, então, 1, 2, 3. Porém, como o terceiro candidato a secretário declarou escrever com a mão esquerda, então, gente, é o terceiro candidato a secretário que nós precisamos remover a cadeira. Ou seja, a cadeira D2. Letra A. Bem tranquila, né? Você coloca ali nas posições, pode fazer contando, não tem nenhum problema. Afinal de contas, você precisa acertar a questão, correto? Um jovem receberá em sua casa 8 amigos e deseja comprar somente um suco e uma porção de batatas fritas para cada um deles. Depois da chegada dos amigos, ele resolve ligar para algumas lojas de conveniência para orçar o custo desses produtos. Nesse momento, 2 amigos informam que não desejam beber nada e um deles não comerá fritura. Os 4 locais consultados ofereceram os preços conforme o quadro. Loja 1, R$ 1,75 cada suco e R$ 5,20 cada batata. Aqui o preço da loja 2, loja 3 e loja 4. Que loja de conveniência o jovem deverá escolher para atender os pedidos dos amigos e gerar o menor preço na compra? Vamos entender, então. Ele tem inicialmente 8 amigos, só que um não vai beber, o outro não vai comer. Ele deseja comprar somente um suco e uma porção de batatas fritas para cada um deles. Depois da chegada dos amigos, ele resolve ligar para algumas lojas de conveniência para orçar o custo. Nesse momento, 2 amigos, não é um não, são 2 amigos, informam que não desejam beber nada e um não vai comer. Ou seja, se 2 não querem beber nada, 6 bebidas e um não vai comer fritura, 7 lanches.
Perfeitamente. Então, nós vamos fazer o quê? Em cada situação dessa, 1, 2, 3, 4, nós vamos calcular o preço do lanche. 6 bebidas é 6 vezes 1,75, mais 7 batatas. 7 vezes 5,20. Número 2. 6 bebidas, 6 vezes 1,95, mais 7 vezes a batata, 5. Terceira, 6 vezes 1,70, mais 7 vezes 5,40. Quarta, 6 vezes 1,80, mais 7 vezes 5,10. Então, o que acontece aqui? Vamos ter que resolver tudo. Vou resolver aqui rapidinho, para que a gente consiga ganhar tempo, né? Bom, então qual a loja de conveniência o jovem deverá escolher para atender aos pedidos dos amigos e gerar o menor preço na compra? O que saiu mais barato aqui foi R$ 46,50, loja número 4. Muito bem, vamos à próxima questão. Uma loja de materiais para construção vendeu 450 sacos de cimento em 3 dias. O operário quer manter esse ritmo diário de vendas para alcançar a meta estabelecida para 15 dias. Se a meta for atingida, qual será a quantidade de sacos de cimento vendidas em 15 dias? Bom, vamos entender. É bem simples, é uma regra de 3 simples, já até fiz uma menção a essa aula na parte 2. Então são 45 sacos de cimento em 3 dias. Dias, saco. Quantos sacos nós vamos conseguir vender em 15 dias? Bom, eu posso até multiplicar cruzado, mas é só você entender que o que eu preciso é o quíntuplo do que eu já fiz, pois 3 vezes 5, 15, ou seja, é só multiplicar por 5. Vamos entender. 15 dias, você vai ter então que 450 vezes 5. Esse é o valor que nós queremos. Uma dica aqui para multiplicar por 5 muito fácil. Qual é a metade de 450? 225 com 0. Beleza? Metade de 450, 225. E aí é só colocar um 0 do lado. Essa é a resposta. 2.250. Muito bem. Vamos à próxima questão. Mais uma de gráfico. Já viram que cai bastante gráfico, né? Isso aqui já é a 4ª questão de gráfico da prova toda de 30 questões. Isso é bastante coisa. O gráfico apresenta um comparativo da evolução da venda de 2 modelos de celular, os tradicionais e os smartphones, ao longo dos trimestres de 2011 a 2012 e do primeiro trimestre de 2013. Segundo as informações do gráfico, qual é a maior diferença em milhão de unidades entre a venda dos celulares tradicionais e dos smartphones no mesmo trimestre de um mesmo ano? Ou seja, qual é a maior variação no mesmo ano? Então, cada seção de coluna dessa é um trimestre. Então, ele quer saber a diferença entre os tradicionais e os smartphones. Ou seja, qual é a maior distância de todas. Bom, visivelmente não é essa aqui, né? A distância é muito pouca. Então, o que apresenta a maior distância aqui perceptível é o abril-junho de 2011, onde você tem 16,9 milhões de um menos 2,4 do outro. Subtraindo, 5, 6 menos 2, 4, 14,5, letra C. Muito bem, essa foi a questão 56, bem tranquila, né? Vamos à próxima questão. Questão de número 57. Em um sítio arqueológico, o visitante é informado sobre a proibição de quebrar as formações rochosas existentes no interior de uma gruta. A figura traz dizeres de uma placa afixada na entrada da gruta. As formações rochosas no interior da gruta foram esculpidas pelo gotejamento de água e levam um século para crescerem 1 centímetro. Em 2010, foi encontrada uma nova formação rochosa, com 100 milímetros no interior dessa gruta. Com base nessas informações, em que ano se deu o início dessa nova formação? Vamos entender. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para voltar de milímetro para centímetro, voltamos 10 casas, ou seja, 100 milímetros é o mesmo que 10 centímetros. 10 centímetros. Então, aqui a informação é, se cada 1 século leva 1 centímetro, 10 centímetros, teremos então 10 séculos. Ou seja, 1000 anos.
1000 anos, nós estaremos então em 2010, quando foi achada a formação rochosa. Voltando 1000 anos, o ano foi o ano de 1010. Muito bem, essa foi a questão de número 57. Questão 58. Em uma lanchonete, qualquer salgado era vendido por R$ 2,50. No entanto, a maioria dos clientes optava pela promoção do cartaz, salgado mais suco, R$ 4,00. Contanto que o salgado custasse R$ 2,50, o suco deveria custar R$ 1,50 para que desse R$ 4,00. Porém, a farinha aumenta de preço. Então, eles têm que aumentar o preço do salgado em 30% para não ter prejuízo no salgado. Então, um aumento de 30% no preço do salgado, vamos calcular aqui agora, é um aumento de 30% de R$ 2,50, né? Que dá 75 sobre 100, que vamos ter um aumento aí de 75 centavos. Portanto, o nosso salgado passa a custar 75 centavos a mais, que dá R$ 3,25. Aumentando 75 centavos. Então, o meu suco vai ter que baixar para quanto para dar R$ 4,00? Né? Vai ter que custar 75 centavos. Porém, se você parar para pensar uma coisa, R$ 1,50 vai cair para 75 centavos o meu suco. Eu não preciso fazer muita conta para a gente perceber que o suco vai cair pela metade o preço. Ou seja, vai ter que ter um desconto de 50%. Dê uma olhada com calma nessa questão, que ela não é tão difícil quanto parece. Ok? Vamos à próxima. 59ª questão. A diretoria de um clube de futebol acompanha o desempenho do seu time durante o campeonato nacional, verificando o rendimento de seus jogadores e da comissão técnica ao final da primeira metade do campeonato. Os resultados obtidos são utilizados para tomar decisões visando melhorar o desempenho do time. Na segunda metade desse campeonato, o desempenho é medido pela relação entre o número de pontos conquistados até o momento no campeonato e o número de pontos totais disputados. A decisão a ser tomada pela diretoria em função do desempenho medido será uma das 4 a seguir. Menor que 25%, o técnico é demitido. De 25% a 50%, contratação de mais jogadores. Entre 50% e 75%, bonificação em caso de vitória. Igual a maior que 75% de aproveitamento. Aumento de salário para todo o time. Sabe-se que ao final da primeira metade desse campeonato nacional, esse time havia conquistado 50 dos 60 pontos disputados. Com base no desempenho apresentado pelo time, a decisão a ser tomada pela diretoria será de, entenda que é o total de pontos conquistados pelo total que já se passou. Simplificando, nós temos que dividir 5 para 6. Ao dividirmos 5 para 6, acrescenta um 0, 6 vezes 8, 48, desce 2. Botamos um 0, continuamos a divisão. 3 vezes 6, 18. Para 20, 2. E assim vamos infinitamente. Ou seja, é aproximadamente 83%. 83% é maior que 75%. Então fica nessa faixa aqui, ó. Aumento de salário para todo o time. Resposta, letra B. Muito bem, essa então foi a questão número 59. Que fala sobre porcentagem. Vamos à última questão. Um arquiteto está projetando um armário de cozinha em uma parede de 4 metros de comprimento. O armário terá 2,80 de comprimento e ocupará toda a altura da parede. Por questões de estética, o armário será colocado no centro dessa parede. As áreas laterais restantes da parede, ao lado do armário, serão revestidas com cerâmicas quadradas, medindo 3 decímetros de lado, formando colunas na vertical, preenchendo toda a área, e assentadas sem que haja corte na cerâmica, e desconsiderando o espaço ocupado pelo rejunte, é claro. Quantas colunas verticais de cerâmica serão assentadas na parede em cada um dos lados do armário? Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Temos aqui o armário, que ele vai ocupar um lado da parede, e o que está dizendo aqui é o seguinte: o armário terá 2,80 de comprimento e 4. A parede tem 4 metros. Só o armário tem 2,80. Portanto, para os dois lados ficaram sobrando o quê? 1,20. 1,20 para dividir para 2, ou seja, 0,60 metros para um lado e 0,60 metros para o outro, ou seja, 60 centímetros para cada lado. Tem 1,20 m mais os 2,80 do armário, 4 metros de comprimento da parede.
Então, o que nós temos que entender que é o seguinte. Nesse espaço que sobrou, vão ser revestidos com cerâmicas. Cerâmicas quadradas, com 3 decímetros de área, né? Ele não se refere à altura do armário, né? Só o comprimento mesmo. Então a altura é a mesma para todos, não importa. A altura vai ser H. Então a questão aqui é bem simples. Eu tenho que saber quantas colunas eu vou colocar. Portanto, é só eu pegar o 0,6 e dividir para 3 decímetros. Porém, temos que entender que 3 decímetros é igual a 30 centímetros. Metro, decímetro, centímetro. Então, quando eu vou passando para a direita, nós vamos multiplicando por 10. Portanto, de decímetro para centímetro, multiplicamos por 10. Então, a cerâmica tem 30 centímetros. Eu posso até apagar esse meu esquema para você entender melhor. Se eu tenho 60 centímetros na base e cada cerâmica ali tem 30, eu vou ter 2 colunas de cada lado. Então eu vou ter 2 colunas de cada lado. Letra A. Muito bem, gente, essa foi a prova do ensino fundamental, né, e de PPL, Pessoas Privadas de Liberdade. Ainda temos mais uma prova de ensino fundamental e mais 2 provas de ensino médio. Acompanhe conosco. Tem coisa simples de pegar, tem coisa mais complicada. Deixa nos comentários a sua dúvida, eu respondo sempre que eu posso, né? E é isso aí, vamos caminhando para o seu sucesso. Eu sempre falo isso. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, né? E dá aquele joinha, faz com que a gente entenda que está no caminho certo, ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!